Não sente ainda, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. Primeira Crônicas 29, do versículo 10 ao versículo 19. É uma oração de Davi. Davi faz a Deus. Momento muito importante da sua vida. 1 Crônicas 29, quem achou, diga amém. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrino como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o coração do teu povo, essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos esses preparativos. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, que teu Espírito Santo venha nos orientar, que esta palavra venha nos consolar, nos fortalecer, nos guiar, nos disciplinar, porque nós precisamos de correção, somos pecadores, buscando servir um Deus santo, e certamente há muitas coisas em nós que precisam ser mudadas e transformadas. Senhor, nos submetemos à tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Tem algo que entristece muito o nosso coração nesses dias. Quando você abre a internet hoje, você vê muitas pessoas que não entendem o que é a igreja evangélica no Brasil e no mundo. E muitos têm as suas opiniões, e muitas delas agressivas. Alguns até colocam todas as igrejas e todos os pastores numa só condição, que todo pastor é ladrão, que toda igreja engana, e não conseguem discernir. Eu confesso que algumas dessas críticas têm até razão, mas como igreja, como povo de Deus, nós precisamos entender o que Deus estabelece na sua palavra. E que essa questão de dízimos e ofertas não é uma maldição para as nossas vidas. É uma bênção de Deus se nós compreendermos. Mas há muita gente que tem uma visão distorcida. Eu mesmo, quando me converti, os meus amigos, a primeira coisa que eles pensaram, um jovem com 18 anos para 19 anos, agora se dizendo cristão, frequentando a igreja, que sempre esteve no meio deles, e agora não quer mais compactuar de certas coisas com eles, primeira coisa que eles pensaram, pô,
teve uma lavagem cerebral, cara. Eles me diziam isso. Fizeram uma lavagem cerebral em ti. Porque como é que pode mudar desse jeito? E, em segundo lugar, eles diziam para mim, tu levou uma lavagem cerebral, fizeram uma lavagem cerebral, e agora tu está dando teu dinheiro para o pastor, cara. Que absurdo isso. Mas eles não entendiam. Mas nós precisamos entender, mesmo com todos os escândalos, e eu quero dizer à igreja, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, é inevitável que venham os escândalos. Olha, Jesus disse isso. Os escândalos são inevitáveis. E nós vamos assistir escândalos na igreja, com pastores. E temos visto. Os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por meio de quem vêm esses escândalos. A Bíblia diz que haverá um acerto de contas com Deus. E Deus não brinca com essas coisas. Na verdade, Deus jamais brincou com a sua palavra, ou jamais brincou com o seu povo. Então as coisas de Deus são coisas sérias. E nós não podemos ignorar o que Deus estabelece sobre isso. Nós não podemos achar o que o mundo acha. Há pequenas igrejas, grandes negócios, né, que muitos acham assim. E muitos acham, e isso é consequência, como eu falei, dos abusos, da comercialização da fé. Se você, olha, nos Estados Unidos é mais agressivo do que aqui essa questão da teologia da prosperidade. Eu parei para assistir um programa lá, o negócio é difícil. E muitas igrejas daqui copiaram isso daí. Então, é verdade, há uma comercialização da fé, nós não podemos negar isso. Mas a igreja de Jesus não é um comércio. Nós não somos uma empresa. Nós somos uma igreja, onde precisamos compreender que o que Deus estabelece é o que tem que reger a igreja e a vida da igreja. E as Escrituras falam sobre isso para nós não sermos enganados e não nos enganarmos também. Como a igreja deve ver essas coisas, como devemos manter a obra de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos de uma perspectiva bíblica. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer, não, se Deus diz isso, é porque tem razão, Ele é Deus. Se Ele estabelece, é porque Ele sabe o que está fazendo. Eu acho incrível as pessoas ouvirem mais os homens do que Deus. Estão cegas. E nós temos aqui uma base. Esse texto nos dá uma base sobre isso. Primeira coisa que nós devemos entender é que os 2 livros de Crônicas, eles foram escritos depois que o povo sai do cativeiro babilônico. Por desobediência, por idolatria, por desprezar a Deus e a sua palavra, o povo de Deus sofreu o juízo de Deus, a punição de Deus, e eles ficaram 70 anos na Babilônia. 70 anos, exilados. Então foi depois que eles retornam, que é escrito o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas. Quando eles voltam do exílio, eles encontram Jerusalém completamente destruída. O templo onde eles se reuniam, o lugar onde cultuavam a Deus, estava destruído. Não havia a figura do rei mais. Eles estavam ainda sob o domínio do Império Medo-Persa. A sociedade em si dos judeus daquela época estava destruída. E eles voltam do exílio para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Então, os cronistas, aqueles que escreveram 1ª e 2ª Crônicas, eles começam a contar a história do povo de Deus,
para orientá-los nesse processo de restauração da cidade, restauração da sociedade, restauração do templo. Mas a visão dos cronistas não é só dar a eles uma perspectiva histórica. Eles oferecem a eles uma base teológica. Nesse texto, eles mostram a história a respeito do que tudo o que aconteceu com Israel e mostram como o povo, quando estava nos caminhos de Deus, quando tinha temor de Deus, quando Deus era em primeiro lugar na vida deles, como eles honravam a Deus com as suas vidas, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Esse texto nos fala sobre isso. Os escritores de 1ª e 2ª Crônicas, eles têm aqui o objetivo de mostrar a esse povo que sai do cativeiro, que é liberto do cativeiro babilônico, as bases teológicas de como eles agora deveriam andar na presença de Deus, servir a Deus, ofertar a Deus, dizimar a Deus, andar na presença de Deus. Mostrar a eles quem eles eram, quem era o Deus deles, que esperança eles podiam ter em relação ao futuro, o que deveria motivá-los a construir o templo, o que deveria levar eles a contribuir com a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, a vida em sociedade. E Davi está sendo usado aqui por isso. Esse texto está sendo trazido por eles para dar esta orientação. Davi, ele demonstrou diante de Deus o desejo de construir um lugar para Deus, um templo, porque eles não tinham. Davi venceu os seus inimigos, construiu um bom palácio para ele, e de repente ele parou e pensou, poxa, eu habito num palácio, tem isso, tem aquilo, e Deus, e as coisas de Deus ainda estão em tendas. Era uma tenda que desmontava, montava, e ele pensou, eu vou construir um lugar para Deus, para nós cultuarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus. Só que ele falou isso com o profeta Natã, o profeta disse, tá bom, vai nesse seu propósito, isso é um bom propósito. E quando o profeta deu a ele o aval para construir o templo, Deus não deu. Deus chama o profeta e diz, volta e fala com o meu servo Davi, ele não vai construir o templo, porque ele é um homem de sangue, ele é um homem de guerra, ele não vai construir, quem vai construir é o seu filho. Irmãos, a igreja tem que ser um lugar de paz, a igreja não pode ser um lugar de confusão, a igreja não pode ser um lugar onde irmão não fala com outro irmão, a igreja não pode ser um lugar de disse-me-disse, de fofoca. Tem que haver paz no nosso meio, porque o Rei da Paz está conosco. E Deus disse para ele, você é um homem de guerra, não vai construir, quem vai construir é o teu filho Salomão. Quando Davi recebe de Deus um não, ele não fecha o coração. Ele não diz, já que não sou eu que vou construir, já que eu não vou estar à frente do projeto, já que eu não vou ser o primeiro lugar, então, tudo bem, deixa Salomão fazer, não estou nem aí. E sabe que tem pessoas assim, né? Elas só se motivam, elas só se colocam para fazer as coisas se elas estiverem na frente. Se elas forem aplaudidas. Se não forem aplaudidas, não se colocam. Não estão dispostos a servir. Esse não era o caso de Davi. O que Davi disse? Não, já que eu não posso construir o templo, Senhor, eu vou fazer o que está ao meu alcance. É isso que nós devemos pensar como igreja. Poxa, o pastor está pedindo recurso, está pedindo isso. Já que eu não posso contribuir com isso, eu vou contribuir com isso daqui que está ao meu alcance. Eu conto esse testemunho aqui. Quando eu cheguei na igreja jovem,
O pastor anunciou que ia ter uma laje, ia bater um concreto, alguma coisa assim. E eu fui, novinho na igreja, eu fui ajudar. Cheguei lá, uma senhora já de uma certa idade, um chapéu na cabeça, bota, calça, com a enxada na mão, virando concreto. Eu falei, esse negócio aqui está errado. O que essa senhora está aqui virando concreto? Isso é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. E ali a gente trabalhou e tal, depois eu fui saber que aquela irmã, ela não tinha condições de contribuir com a igreja. E ela fez aquilo que estava ao alcance dela. O pastor não queria que ela fosse. Ela disse, pastor, não me impeça de contribuir com aquilo que eu posso. Davi, ele foi proibido, não foi dado a ele a incumbência de construir o templo. Mas isso não quer dizer que ele não pudesse ajudar. O fato de você não ser um pastor, não ser isso, não ser aquilo, não quer dizer que você não possa ajudar. Davi disse, já que eu não vou construir, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Ele olha para a sua vida, ele olha para o que ele tem, e ele começa a ofertar e a oferecer a Deus. Começa a colocar o que ele tinha diante de Deus. Senhor, é isso aqui que eu tenho. Eu tenho esses tesouros do palácio, do reino, eu tenho coisas pessoais minhas, então eu vou colocar diante de ti. E ele começou a providenciar as coisas para a construção. E ele contribui de duas formas. Primeiro, os recursos oficiais, como a sua posição de rei, e depois, recursos que ele tinha particulares. E ele coloca tudo isso à disposição de Deus. Aí ele faz uma oferta generosa de ouro, do que ele tinha. E o povo viu aquilo, à disposição do coração de Davi. O fato dele ser o rei e não construiu o templo, não tirou dele a visão de que ele era um privilegiado de participar da obra de Deus. Eu vou repetir o que eu tenho dito para esta igreja. Você, seja qual for o seu cargo na igreja, na obra de Deus, de repente algo que ninguém vê você fazer. No culto, né, você vê as pessoas subirem, sobem no púlpito, mas tem coisas acontecendo aqui que ninguém está vendo. Mas, preste atenção, Deus não se esquece daqueles que estão fazendo a sua obra, que são assim os, esqueci a palavra, não, anônimos, obrigado Lucas. Deus está vendo, irmãos, a igreja do Senhor não é o que a gente vê na televisão, na internet, porque a gente vê somente aqueles que estão sendo visualizados, que estão nesses meios. Mas, irmãos, nesse exato momento, há pessoas pregando o evangelho em lugar que nós nem imaginamos, em favelas, em morros, em lugares perigosos. Davi, ele coloca o que ele tem à disposição de Deus. E ele ora a Deus e ele se sente feliz por participar da obra de Deus, do reino de Deus. Eu sou sincero para os irmãos, algumas pessoas vieram para mim algumas vezes e disseram, poxa, o senhor já abriu igreja, o senhor já fez isso. O senhor poderia ser um bispo, porque na Nova Vida a gente tem bispo. Eu falei, eu não quero. Não quero mesmo, irmãos. Se me oferecerem hoje, a minha palavra seria não. O meu pastor rejeitou, o pastor Dilene, que eu substituí. Ele não queria essas coisas. Porque ele já tinha a alegria de participar. Não queira desejar algo que Deus não tem para você. Principalmente quando se trata de ministério pastoral, viu?
Se você deseja ser um pastor, tenha certeza que isso é um chamado de Deus. Tenha certeza disso. Não pode ser uma coisa da sua cabeça. Não pode ser porque tem motivos externos. Tem que ser uma chamada de Deus, senão você não vai aguentar. Não vai aguentar. Eu posso dizer isso para você depois de 32 anos de ministério. Porque há momentos, há situações da nossa vida, que se você não tiver convicção da sua chamada, você desiste. Davi, ele contribui, ele participa. E aí ele faz essa oração, onde aqui nós vemos 3 pontos muito importantes que Davi vai ressaltar nessa sua oração, que são os fundamentos, é a base do porquê nós dizimamos, porquê nós ofertamos, porquê nós servimos a Deus. Primeiro fundamento, Davi vai dizer que Deus, Ele é o dono de tudo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Primeiro fundamento que Davi tinha na sua cabeça: eu não sou dono de nada. Nada disso me pertence. Davi começa a sua oração de louvor a Deus, de gratidão a Deus, e ali ele estava diante de todo o povo dizendo: Ele é o Deus da aliança, e Ele é o Deus que tem tudo, que sabe de tudo, tem todo o poder, toda a autoridade. Tudo pertence a Ele, a eternidade pertence a Ele, o governo pertence a Ele. Davi vai dizer que tudo neste mundo é passageiro, e só um permanece, que é Deus. Davi afirma que Deus é eterno, e que Ele fez uma aliança com seu povo, e que Ele tem que ser eternamente louvado, porque tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Mesmo que nós não sejamos capazes de oferecer a Deus o perfeito louvor, mas quando a gente se aproxima dEle com sinceridade, entendendo que tudo pertence a Ele, Deus aceita a nossa adoração. Ele diz: tudo pertence ao Senhor. Todo o poder, toda a autoridade, todas as coisas nos céus e na terra. Ele menciona o poder. Poder é a capacidade que Deus tem de realizar e cumprir a sua vontade sem que ninguém consiga se opor, ou impedir que esta vontade de Deus seja feita. Esse é o poder de Deus. Ele menciona aqui a grandeza de Deus, mostrando que Deus está numa posição exaltada, e que Ele é o Senhor, e que Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Apesar de alguns, a gente ver alguns homens, em todo tempo isso aconteceu e acontece hoje, achando que podem ser Deus. Mas só Deus pode fazer cumprir a sua palavra, a sua vontade, sem que ninguém se levante e possa frustrar essa vontade de Deus. Só Ele é grande, Ele é maior do que todos. Davi fala que Ele é digno de honra. Honrar é você reconhecer a posição de uma pessoa. E Davi reconhece a posição de Deus. Ele diz: Deus merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A Deus pertence a vitória. Que a raiz desta palavra é salvar.
Ele está dizendo: a Deus pertence a salvação, a majestade pertence ao Senhor. Isso fala da superioridade de Deus, da grandeza de Deus. Ele é o Rei Supremo, Ele é o Rei Soberano. Meus irmãos, não se engane. Apocalipse já nos diz que tudo vai terminar em Deus. E o seu nome sendo glorificado. Tudo pertence a Ele. O que tem nos céus, o que tem na terra. Quando Davi faz essa afirmação, ele está dizendo o seguinte: a Deus pertence por direito de criação todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Então eu vou repetir: nós não somos donos de nada. Por isso Deus tem todo o poder de determinar todas as coisas. De determinar as nossas vidas, o nosso futuro. Davi vai dizer: teu Senhor é o reino. O Senhor se exaltou como chefe sobre todos. O Senhor tem o controle de tudo. Tudo acontece por causa da tua vontade, no sentido da criação. Temos mais uma vez a luz do sol. Mais uma vez a criação obedece às palavras de Deus. Os primeiros leitores de crônicas, aqueles que vinham do cativeiro, eles foram lembrados disso, eles precisavam ser lembrados disso, porque eles estavam há 70 anos no cativeiro. Alguns até tinham perdido a esperança, mas Deus cumpriu a sua palavra e os tirou de lá. E Davi está dizendo: a Ele pertence a glória, a Ele pertence toda a adoração, Ele é o Rei dos Reis. No versículo 12, Davi vai dizer o seguinte: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, contigo está a engrandecer e dar força a todos. É Ele que concede riqueza e glória. É Ele que doa tudo que nós possuímos. Toda a humanidade depende de Deus. Nada do que o homem tem, do que nós temos, vem de nós mesmos. O arrogante, o soberbo, ele diz: venci pela força do meu braço. Foi o meu trabalho, a minha dedicação, foi o meu suor. Mas Davi está dizendo: não foi o meu suor e não é o meu suor. Porque tudo vem de Deus, tudo provém dEle, tudo vem das mãos de Deus. Com toda a tecnologia que o homem tem, se não vier a chuva, acaba, meu irmão. Se não tiver o ar, acaba. O cristão, ele não olha para a sua vida e diz: eu conquistei, foi fruto do meu trabalho, Ele olha para Deus. É isso que Davi está dizendo, e é isso que Davi está falando para esse povo. Tudo vem das mãos de Deus. Toda a criação depende de Deus. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vocês não fiquem ansiosos, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, vestir, porque vocês valem mais do que os pardais. E se Deus cuida dos pardais, quanto mais vocês, que são preciosos aos olhos dele. Tudo vem de Deus. Até aquele que abre a boca para ofender Deus, e tem muitos, tá, irmãos? Para culpar a Deus por tudo. Até esses que não dão graças a Deus pelo que tem, até esses são beneficiados pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele domina sobre tudo. É na mão dele que está a força e o poder. É Ele quem engrandece, é Ele quem dá força. Davi louva a Deus e declara que tudo pertence a Ele.
Louva a Deus por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus faz, pelo seu domínio, pelo seu poder, pelas suas obras. O cronista está querendo mostrar a esses que voltaram do exílio, que se eles não tivessem isso muito claro na cabeça deles, que o poder, que a grandeza, que a honra pertence a Deus, eles não conseguiriam prosperar no caminho deles, ainda mais reconstruir a cidade. Entender que eles eram mordomos e não proprietários. E que Deus havia estabelecido uma aliança com eles e com seus pais, e que não iria falhar nas suas promessas. Deus os havia disciplinado, sim. Deu a eles o exílio da Babilônia, sim. Mas agora Deus está mostrando a eles. O cronista está mostrando a eles que se eles entenderem que a Deus pertence tudo, que Deus é o proprietário de tudo, e que tudo vem de Deus, eles iriam superar aquela situação. Eles iriam voltar a ser um povo novamente. Meus irmãos, o que fazemos para Deus quando o servimos na obra dele? O que fazemos para Deus quando ofertamos, ou dizimamos, ou abençoamos alguém? Temos que fazer com essa compreensão, reconhecendo que a glória pertence a Deus. Se fazemos, fazemos porque Deus nos capacitou e Deus nos deu os recursos. Se não houver o reconhecimento de quem é Deus e que tudo pertence a Ele, toda a grandeza é dEle, nós não vamos nem ofertar, nem dizimar, nem servir, nem fazer outra coisa corretamente. Porque toda a mordomia cristã, ela acontece devido a essa compreensão. Compreensão que Deus é o dono de tudo, que ao Senhor pertence todas as coisas. Jó vai dizer, quem primeiro deu a Deus para depois receber? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Ninguém, irmãos. Ninguém. Deus sempre chega na nossa frente. É Ele que sempre está nos dando primeiro. Deu forças para você levantar hoje. Deu ar para você respirar. Deu uma roupa para você vestir. Deus sempre está à nossa frente. Ninguém dá a Deus primeiro. Ele é quem nos dá primeiro. Até a nossa salvação. Lembre-se do que Paulo falou. Que Deus nos amou primeiro. Se somos salvos em Cristo hoje, foi porque Ele nos amou primeiro. Então, tudo provém de Deus. Aí ele parte para o segundo fundamento. No versículo 13. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Davi vai reconhecer aqui, irmãos, que o que nós somos neste mundo é peregrinos. É peregrinos. Tudo pertence a Deus. Davi, ele não está engrandecendo somente porque ele recebeu alguns bens de Deus. Davi, ele aqui está adorando a Deus e engrandecendo a Deus pelo privilégio de poder participar da obra de Deus, de poder contribuir, de olhar para a sua vida, olhar para o que ele tem e dizer, Deus, muito obrigado por ter condições de contribuir. E depois ele reconhece, mas isso não vem de mim mesmo. Isso é porque tudo pertence a ti. Irmãos, se você crê que tudo pertence a Deus,
sua vida, sua família, seus recursos, tudo pertence a Deus. Seu coração vai estar guardado da mesquinhez, da usura. Você vai se tornar nas mãos de Deus um abençoador. Um abençoador. Você não vai fechar a mão. Você vai sempre se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida para abençoar. Quando Davi reconhece isso, tudo vem de ti. Eu não estou dando nada do que é meu, porque tudo vem de ti. Que privilégio, Senhor, poder contribuir com a tua obra, participar da tua obra. Davi olha para si mesmo, olha para o povo. E diante da glória de Deus, ele diz: nós não somos nada. A nossa vida neste mundo é tão passageira. Nós somos tão frágeis. Não temos controle sobre nada. Davi sabia o que era grandeza, irmãos. Davi sabia o que era poder. Davi sabia o que era honra, vitória, majestade. Mas quando ele olhava para Deus, tudo isso perdia o sentido. Se você, de fato, olhar para Deus com essa perspectiva, você não vai se apegar a nada. As coisas materiais não vão dominar o seu coração. Você vai desfrutar dessas coisas. Você vai usar essas coisas materiais, mas elas não vão usar você. Porque você entende. Você sabe que é Deus quem permanece. Então você entrega tudo nas mãos dele. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Irmãos, eu me vejo diante dessa pergunta de Davi. Vocês sabem da minha história. Fui criado numa favela. Saí da favela para casar com 21 anos. Fui saber o que era chinelo com 10, 12 anos. 7 irmãos, sempre com muitas necessidades. Até hoje eu falo para os meus irmãos, a maior economista que eu conheci na vida se chama Severina de Melo Oliveira, minha mãe. E conseguia fazer um frango de 1,9 kg para 9 pessoas. Se botar um frango de 1,9 kg na frente do João, ele come sozinho, não é verdade? Mas minha mãe dividia para 9 pessoas. Um frango de 1,9 kg. Irmãos, eu dou muito valor ao que Deus me deu e me trouxe até aqui. Sinceramente, irmãos, eu tenho coisas hoje que eu jamais... Eu não sou rico. Os irmãos sabem, moro aqui na Embi, 67. Mas eu valorizo tudo que Deus me deu. Irmãos, eu tenho 3 pares de chinelo para escolher. Hoje eu vou botar a havaiana branca. Rose, vou botar preta. Você sabe o que é isso? Olha o que Deus faz conosco. Olha o que Deus fez conosco. Olha como Deus tem nos abençoado, irmãos. Mas quem sou eu para ser alvo de tamanha generosidade e bondade? Há pessoas achando que eles são os tais. Mas Deus é que é tudo, irmãos. Quando nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus revelado nas Escrituras, a gente chega a uma conclusão: nós não somos nada. Nós achamos que conhecemos a Deus, conhecemos naquilo que Ele se revela, mas é muito mais, irmãos. João, quando viu Jesus no Apocalipse, ele caiu como morto. Jesus na sua glória, no seu poder. Quem somos nós para estar diante de um Deus e ser alvo da bênção desse Deus tão generoso, tão misericordioso? Irmãos, eu sou tão falho. Irmãos, eu não tenho
Sinceramente, não tenho olhar para grandes coisas. Quero ter uma grande igreja, dirigir esse carro, essa casa, não. Mas eu tenho um sonho, um pedido que eu sei que um dia Deus vai realizar. O meu sonho é um dia chegar diante desse Deus, que com generosidade e bondade tem cuidado de mim e da minha família, tem nos abençoado, tanto abençoado esta igreja. É chegar para Deus e dizer: Senhor, agora eu posso dizer, nunca mais eu vou pecar contra Ti. Eu sei que enquanto eu estiver nesse corpo e nesta vida, eu corro o risco de entristecer a Deus, entristecer o Espírito Santo, de pecar. Mas eu tenho essa esperança. Um dia, quando eu estiver diante dele na sua glória, eu vou poder dizer: agora sim, Senhor, transformado, não mais nesse corpo em corrupção, eu posso dizer: nunca mais eu vou pecar contra Ti. Nós somos pequenos, Davi reconhece isso. Quem sou eu? Ele reconhece que a grandeza está em Deus. E quando nós olhamos para Deus, o nosso orgulho, irmãos, a nossa soberba tem que desaparecer, porque é Ele que tem todo o poder. Nós somos fracos, é Ele que tem toda a honra, e em nós vergonha. É em Deus que está a salvação, em nós, se vacilarmos, a perdição. Em Deus está a riqueza, em nós a miséria. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, irmãos. E Davi reconhece isso. Davi olha para si mesmo e diz: eu não sou capaz, Senhor. É a Tua graça na minha vida, porque tudo pertence a Ti. O Senhor é quem é digno de toda a honra, de toda a glória. A graça de Deus nos diz que a gente somos salvos por esta graça, porque nós somos tão pecadores, irmãos. Não conseguimos manter a nossa vida diante de Deus na nossa própria força. Davi diz: Senhor, eu não tenho esse poder de ofertar a Ti voluntariamente tais coisas, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós erramos, nós falhamos, somos limitados, nós pecamos, e Davi pecou várias vezes, mas ele está diante de Deus com um coração sincero, um coração voltado para Deus, dizendo que tudo vem das mãos dele, que ele não é dono de nada, tudo vem da Tua mão. Davi reconhece que era um peregrino, um mordomo. Mordomo é aquele que é responsável por administrar algo que não é dele. É aquela pessoa que cuida de algo que não é dele, que possui, o que ele está cuidando pertence a um Senhor, não é dele. Não é dele próprio. Por isso ele diz: tudo vem das Tuas mãos. Se conquistamos, se vencemos, foi porque Ele nos deu, porque Ele abriu as portas. Você tem um emprego, você tem suas habilidades, você tem seu salário, você tem certos bens. Mas não se esqueça de olhar para Ele e dizer: Senhor, tudo veio da Tua mão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Davi entende que o fato dele estar colocando o que ele tem diante de Deus, para os planos de Deus, ele não está fazendo um favor para Deus. Ele não está fazendo um favor. Porque ele reconhece que tudo vem de Deus, ele está dizendo: que grande privilégio participar do reino de Deus, da obra de Deus. Que você tenha no seu coração esse mesmo sentimento de Davi, o privilégio de participar da obra de Deus, do reino de Deus,
de fazer parte desta obra maravilhosa. E quando Deus usa você para abençoar uma pessoa, seja financeiramente, seja com uma palavra de fé, seja com uma oração, saiba, foi Deus, que tudo veio dele. Davi vai dizer que tudo o que eles estavam fazendo era com coração sincero. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos com todos os nossos pais, e os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e te agradas da sinceridade, olha essa palavra, e te agradas da sinceridade. Sinceridade. Toda vez que você comparecer diante de Deus, compareça com o coração sincero. Deus sabe que nós somos pecadores, mas ser pecador e estar na presença de Deus com mentiras, não está certo. Deus abomina esse tipo de coisa. Tenha um coração sincero. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agrada da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Davi não fez para aparecer, como Ananias e Safira. Vamos ver quem vai ofertar mais, quem vai dar o dízimo maior para isso daqui. Não. Não importa quantas toneladas foi, a motivação era a sinceridade do seu coração. Era o privilégio de participar. Entenda, nós participamos de um projeto eterno, que é o projeto de Deus em Cristo. Que privilégio, irmãos. Podemos ser instrumento nas mãos de Deus para mudar o destino eterno de uma pessoa. Davi diz, é com toda a nossa força, com todo o nosso coração, é com alegria. Você está servindo a Deus com alegria? Você oferta, dizima com alegria, dizendo, Senhor, obrigado por poder participar, por ter condições. E veja, ninguém foi forçado. Davi não disse, eu sou rei, eu estou dando do meu tesouro particular, eu estou dando do tesouro do reino. E vocês? Vocês também têm que fazer? Ele não fez isso. Ele não forçou ninguém a contribuir, ninguém a participar. E nós nunca fizemos isso aqui na igreja. Eu sei quem dizima e quem não dizima. O Pix chega na conta. A oferta chega na mão, eu sei. Mas nunca. Porque essa é uma questão em que você tem que compreender as etapas. Como Davi compreendeu. Tudo pertence a Deus. O privilégio de participar. E agora, a alegria de contribuir com um coração sincero. Ninguém gosta de receber nada de alguém cujo coração, né, irmãos, fechado, né? Imagine um pai abençoando o filho, mas não querendo abençoar. Ah, eu vou fazer, mas se eu pudesse, eu não fazia. Com Deus não funciona assim. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agrada da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntárias. Davi não impôs nada sobre ninguém. Eu penso assim também. Dízimo, oferta, querer contribuir com o que nós fazemos aqui não pode ser nada imposto. Isso para mim me faz dormir tranquilo. Eu durmo em paz, irmãos, em saber que eu nunca obriguei ninguém a nada aqui. Mas Davi se alegrou. É uma alegria quando a gente vê
pessoas servindo, contribuindo, ajudando, participando voluntariamente, porque aquilo ali foi a obra de Deus na vida dela. Pô, pastor, é chato pra caramba, o cara está pedindo, tem que fazer isso. Não vai parar de fazer obra nessa igreja, não? Toda hora é uma campanha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente fica alegre quando alguém entende. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Irmãos, eu tenho essa confiança. Eu trabalho assim. Temos necessidade, temos situações, temos coisas que temos que fazer. Pastor Roberto do Engenho Novo me falou essa semana que ele pagou quase 8.000 de luz. Eu orei por ele, falei, Senhor, ele falou, eu estou tendo que fazer campanha na igreja mesmo. 8.000 reais de luz. Aqui a gente paga uma base de 6 e pouco. No tempo de pico mesmo, isso sobe um pouco. Mas não é imposto. Que alegria. Davi disse, poxa, que alegria. Saber que o povo entendeu. Saber que nós somos uma igreja, somos uma comunidade. Saber que há uma relação de confiança, de credibilidade. Poxa. Nisso nós temos paz. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Já vou mostrar algumas coisas que a gente está pedindo aqui. Já mostrei lá as cortinas. O telhado já foi para o sítio, já vamos fazer o sítio. Aqui já está quase acabando. Essa semana vamos dar mais alguns passos. E vou mostrar para vocês, gente. Ó, pedi, está aqui, está feito, pronto. Glória a Deus. Mas a alegria é ver você participando de coração. Sabe, irmãos, quando você prepara o seu dízimo, a sua oferta, não é aquele sentimento de perda, é um sentimento de privilégio. É isso que Davi tinha. E isso nos faz participar com alegria. Eu não estou falando só nessa área, não. Na hora do serviço. Poxa, reveja você que serve na igreja, esse negócio de escala. A escala é importante, tem que ter escala, tem que ter ordem. Mas você só está, se está na escala? O que é isso? Eu sou de um tempo, meu irmão, que quando o pastor dizia, você vai pregar, e não dizia o dia, eu orava para ele ficar doente. Dizia, Senhor, ele falou que eu vou pregar, eu não sei o dia, ele não falou o dia nem o culto, mas Senhor, bem que o Senhor podia botar uma doença nele aí no domingo, né? Alegria de poder contribuir, participar. Você que serve na igreja, faça isso com alegria, não faça gemendo, não. Que privilégio você tem de participar da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Davi disse, que alegria, meu Deus, que alegria. O povo não foi forçado, não se vendeu nada. Não se iludiu o povo, leva esse negócio para a tua casa, que isso vai trazer prosperidade. Nada disso, meu irmão. A gente prega a palavra, e a gente crê que os sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê verá a glória de Deus. Ele disse para Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória. Você crê? Você vai ver a glória de Deus, meu irmão. Davi disse, que alegria. Poxa, é uma alegria para um pastor em saber que tem isso tudo aí, né, na internet, gente metendo pau, pastor é tudo ladrão, pastor não sei o quê, igreja não sei o quê, diz uma coisa. E você no seu coração entende, não é assim. Eu não faço porque me impuseram nada, me obrigaram. Eu faço porque eu entendo que dele é tudo, que é um privilégio participar da sua obra. E eu faço isso com sinceridade de coração, entendendo que tudo pertence a Ele. Eu não estou fazendo favor para Deus, porque é dele mesmo. Amém, meus irmãos?
Não entregue a sua oferta com tristeza. Porque tudo pertence a Ele, é Ele que dá condição a você, tudo está nas mãos dEle. Faça isso com alegria. Paulo disse para os coríntios, olha, quem contribuir, quem ofertar, faça isso com alegria. Considere no seu coração essas coisas. Quando você abençoar alguém, quando você ofertar na obra de Deus, quando você participar das coisas de Deus, considere essa oração de Davi. Tenha isso no seu coração, que tudo pertence a Ele, que é um privilégio participar da obra dEle, e que fazemos isso com alegria. Vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor nesta manhã.